Irmão, abre a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 35 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Alguém pode me ajudar aí com a Bíblia da igreja? 895, gente. Fechou? 12, capítulo 12, versículo 35. Posso ler? Diz assim: E Jesus disse ainda: Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo ladrão que vai pelo patrão. Opa, ladrão não. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria roubar sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Amém? Amém. Irmãos, esse texto, vocês viram que eu tive uma dificuldade para ler, porque eu estudei ele na outra versão, porque eu queria uma coisa um pouquinho mais, entender um pouco mais desse negócio de, fica com a roupa bem presa no cinto, o que é isso? Será que, né, com medo que caia as calças de alguém, né? Não sei. É uma coisa estranha isso, né? Fica com a roupa bem presa no cinto e ele diz o seguinte: fiquem preparados. Mas daí lá no final diz que vai chegar quando a gente não estiver esperando. Irmãos, a gente vem em uma... Muito obrigado, Camila. A gente vem em uma sequência de mensagens falando a respeito de algo que eu acredito que seja uma direção de Deus para nós nesse momento de transição, né? Eu não sei se a maioria daqui sabe, a gente tem uma expectativa de no dia 1º de setembro estarmos no novo prédio da igreja. E para isso, uma série de circunstâncias tem se desenrolado para que isso acontecesse. Uma delas é um trabalho árduo de alguns irmãos que têm se dedicado voluntariamente para que isso acontecesse. E também de alguns irmãos que aqui na igreja, de alguma forma, têm colaborado para isso, seja com a mão de obra, seja através da sua disposição em ajudar financeiramente, seja através das orações, mas isso tem acontecido. E confesso para vocês que tem sido um tempo bem complicado. Vamos dizer assim, um tempo complexo. É uma dificuldade muito grande de eu entender o que está acontecendo conosco. Para que nós temos que estar preparados, irmão? Quem é esse patrão que vai chegar como se fosse um ladrão de noite? O que é isso? O que é isso que a gente, como igreja, precisa estar preparado para passar?
com o cinto bem preso e com a lanterna na mão. Irmãos, nós vemos em uma sequência de mensagens, e essa sequência de mensagens estava tratando diretamente uma coisa chamada hipocrisia. Nessa sequência de mensagens se falou muito a respeito de quem nós devemos temer. Nós temos falado todos os cultos praticamente a respeito de a quem a nossa vida deve responder e a respeito de quem nós vivemos, como nós vivemos. E essa é a pergunta que não quer calar. Por que nós vivemos essa vida de cristão? E como nós vivemos dessa forma? E a pergunta é, por quê? Nós estamos sendo preparados. E para quê devemos estar preparados? Se quando de fato as coisas acontecerem, nós não vamos estar esperando. Esse texto vem desenrolando, falando a respeito dessa sinceridade pela qual nós devemos defender o nome de Jesus Cristo. De que maneira nós devemos nos colocar diante dele e admitir que nós somos dele. Que tipo de compromisso, que tipo de relação de responsabilidade nós temos com o seu evangelho. Lembra disso quando nós falamos sobre homologação? Que tipo de responsabilidade você tem na igreja de Cristo e Cristo tem com você? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha para a outra que está do outro lado. Nós estamos na mesma circunstância. Todos nós que aqui estamos, de alguma forma, estabelecemos algumas convenções com o nosso Senhor Jesus. Você, quando saiu de casa hoje, você pensou o seguinte: hoje nós vamos no culto. Você convidou a sua esposa, você convidou os seus filhos. E você veio até aqui hoje, botou uma roupa bacana, chegou aqui e viu os louvores. Deus falou com você já através do que os guris falaram aqui. O Leandro me perguntou, próximo das 4h30, se eu já tinha mensagem. Daí eu mandei para ele alguma coisa próximo das 5 horas. E ele fez uma imagem e lançou lá no grupo da igreja. E eu estava vindo para cá e eu pensei, não, vou gravar um vídeo, porque se talvez aquela imagem não faça o pessoal sair de casa, talvez esse vídeo possa fazer com que as pessoas queiram entender algo diferente hoje. Quantos aqui viram um videozinho no coisa? Você viu que eu não estava olhando para o vídeo, né, irmão? Mas eu estava com o celular na mão, né? Óbvio, né? Já estava errado. Desculpa, Lemos, já pode me autuar aí. Eu estava na rodovia, não, tu não pode me autuar. Por quê? Porque se a gente não sabe por que a gente faz, a nossa vida fica sem sentido. Se eu não sei por quê que eu vivo a vida que eu vivo, bom, beleza, Maurício, eu entendi que eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a sua igreja, mas que compromisso é esse? Esse assunto, ele foi interrompido por 2 irmãos. Aliás, por um cara que tinha um irmão. E o que esse homem queria saber de Jesus? Lembra? Ele queria chegar em Jesus para fazer a partilha da sua herança. Queria dividir uma propriedade que ele tinha. E Jesus disse, mas espera aí. Quem é que disse que eu sou juiz entre vocês para decidir a respeito disso? Nós não devemos ser avarentos, nós não devemos nos preocupar com dinheiro. E aí ele começa a direcionar esse assunto para uma outra coisa. Ele começa a falar a respeito de algo que não é desse mundo. Porque ele começa a falar que nós deveríamos juntar riquezas aonde a traça e a ferrugem não consomem. E você sabe, eu acho que eu falei no culto da semana passada, que naquela época muitas das coisas de valor eram transformadas em tecidos caros, porque era a forma deles armazenarem riquezas também. Por isso que sempre se fala da ferrugem, por causa dos metais, e também da traça, por causa dos tecidos caros. Irmãos, ele começa a redirecionar esse texto. E aí ele fala
que aonde estão as nossas riquezas, aí está o nosso coração. Mas antes disso, ele fala que nós não podemos ficar ansiosos, e você lembra disso? O quanto nós falamos sobre essa ansiedade. Só que nós não falamos sobre ansiedade para dizer para você simplesmente não ficar ansioso. Falamos que isso provoca mais ansiedade ainda. É a mesma coisa que dizer para alguém que está nervoso, te acalma. Experimenta dizer para sua esposa: amor, tu tem que te acalmar. Ah, não, aí fica pior. Só que ele passa a falar agora de uma certa preparação que envolve um cinto bem preso e uma lâmpada, e uma lamparina. Irmãos, quando ele fala aqui de empregados e de vigilância, ele está falando a respeito de empregados que tinham uma concessão do empregador para cuidar de uma determinada propriedade. E quando ele fala em atar esse cinto bem preso, em todas as outras versões fala de cingir-se. E parece que cingir resolve muita coisa. Não, ninguém sabe o que é cingir. Cingir é atar, deixar bem preso. Só que naquela época, as pessoas que moravam lá, você já deve ter visto os filmes de Jesus. Você já viu? Quantos deles Jesus estava de calça jeans? Só se fosse um bem moderno. Quantos Jesus estava de calça? Desculpa, irmão, mas Jesus usava um vestido. A roupa tradicional daquela época era uma túnica, que era uma única peça comprida, até a altura dos tornozelos. E o que acontecia? Eles usavam sandálias, eu não sei o que eles usavam por baixo, irmão, até porque não me interessa. Mas cingir-se naquela época era tipo uma amarração que se fazia daquele vestidão, para que aquilo parecesse uma bermuda, ficava como se fosse uma fralda, irmão. Amarrava-se aquela coisa de uma determinada forma, que facilitava o movimento. Aí aqueles mais pentecostais fervorosos vão dizer que a gente tem que cingir para nos preparar para a guerra. Só que se fosse para a guerra, não ia ser com uma lâmpada na mão, ia ser com uma espada. Porque temos que ficar vigilantes. Não porque nós estamos aqui cuidando de algo que não pode ser tocado. Pelo contrário, nós não estamos falando que aquilo que está valioso está aqui. Nós estamos falando que aquilo que está valioso e que é aquilo que se espera, é aquele que vai vir. Eu preciso saber que é ele que está chegando. Eu não posso dormir, por isso eu tenho que ficar com a lamparina na mão, porque durante a noite eu preciso ficar acordado, vigilante, porque o dono, o patrão, o mestre, o nosso Senhor, ele vai vir. E eu, aqui preocupado com as coisas desse mundo. Ele diz em uma sentença: pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E depois ele diz: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa e conservem as lâmpadas acesas. Aquilo que vocês têm de mais precioso não é o que vocês têm, mas é aquele que vai vir. É aquele que vocês esperam. Nós temos que estar prontos, preparados, para quando vir aquele que nós esperamos. E quem é esse que nós esperamos? O que é que nós esperamos? Por que nós temos que estar preparados para quando ele vai vir? Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, o próprio patrão se preparará, nas outras versões fala, se cingirá para servi-los. Então mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Vocês não têm noção disso, nem eu. Vocês não têm noção disso, nem eu. Porque a gente não vive mais em tempos de escravidão.
Eu não sei como dizer isso, irmão. Mas me diz uma pessoa bem poderosa nos dias de hoje, no Brasil. Pessoa bem poderosa. Deixa eu ver, bem assim, que tem bastante poder e dinheiro. O Edir Macedo. Pode ser o Edir Macedo? Ele é um cara bem poderoso, né? Pode ser o Edir Macedo? Eu vou fazer uma referência dele como se ele fosse Jesus. Imagina que o Edir Macedo... O Leandro já me olhou com uma cara, vou ter que cortar o vídeo. Não, hoje vai estar bacana. Imagina... Não, Silvio Santos já era. Imagina, cara, que o Edir Macedo... Quem aqui... Você é de Charqueadas, né, irmão? Você sabe que ali na frente do Lebes tem um senhorzinho que até se candidatou a vereador uma vez, que ele fica ali na frente entregando os jornalzinhos da Universal, não tem? Alguém sabe o nome dele? O senhor que está sempre com um terno assim, moreno, assim, alto. Tem uma voz assim, bem legal. Paulo? Pode ser Paulo. Gostei. Paulo é um bom nome. Então está o seu Paulo lá na frente do Lebes, ali, naquela esquininha ali, pegando todo mundo que vai lá pagar os seus boletos e entregando aquele jornal que foi pago pelos irmãos lá na igreja para a missão. Imagina que ele está ali, irmão, entregando o jornalzinho. E adivinha quem é que tem uma fatura do Lebes? Ou quem talvez vai firmar com o Lebes um contrato de publicidade no meio da novela da Jezabel? Nem dá mais na Jezabel. Qual é que dá agora? Da Jezabel, viu? E aí, ele vai fazer um contrato com o Lebes e descobre que o seu Odélio, como é que é o nome dele lá, Gabi? Odélio? Otélio. Ainda bem que ele é rico com esse nome, né? Podia ser Otélio o cara que entrega o jornal, né? Mas então, aí descobre que ele está ali, irmão. E ele resolve chegar e encostar o seu carro, que eu não sei qual é, ou talvez o seu helicóptero, eu não sei, em cima do heliponto que tem em cima da Igreja Universal de Charqueadas. E ele desce, atravessa a rua 1º de Maio, e sobe por aquela calçadinha ali. E ele olha para aquele senhor que está ali entregando o jornalzinho, seu Paulo. E ele olha para aquele senhor entregando aquele jornalzinho e diz para ele assim, não, vem aqui. Tu vai comigo hoje e nós vamos lá para São Paulo, lá para o Templo de Salomão, e nós vamos botar uma mesa lá e tu vai cear comigo hoje lá. Só que não bastante isso, eu vou pegar aqueles caras que andam de vestido lá hoje, eu que vou botar um vestido, vou amarrar no meio das pernas o vestido, e eu vou servir o pão na tua boca, seu Paulo dos jornalzinhos. Imagina o que isso ia fazer na vida daquele cara. Imagina. Porque ele só entrega o jornalzinho porque ele acha que aquilo é importante. E ele acha que toda essa história da Igreja Universal foi importante. E ele deve ter o sonho na vida dele de ir lá naquele Templo de Salomão, tem que pagar um monte para entrar. E aí ele entra de helicóptero com o dono do troço. Só que isso não dá para dimensionar o tamanho do que é aquele que a gente espera que vai salvar a nossa vida. Dizer para nós, o que tem valor nesse mundo, aquilo que é mais importante nesse mundo, não são as coisas que tem aqui nessa volta, mas é aquele que vai vir. E tu tem que estar pronto para esperar. Porque a hora que ele passar por aqui, a hora que ele bater, a hora que ele chegar, a gente tem que estar acordado. Porque eu não posso admitir que ele me pegue com o meu cinto aberto. Que ele me pegue despreparado. Que ele me pegue dormindo. Que ele me pegue sem vigilância. Porque tudo o que eu tenho que fazer aqui, nesse mundo, é esperar o dia que ele vai chegar. Porque nesse dia ele vai me servir. Eu não quero que ele me sirva.
mas Ele quer me servir. Eu não quero que Ele me dê nada, mas Ele quer me dar algo. Porque, na verdade, eu não consigo entender o tamanho daquilo que Ele já me deu. Porque eu vivo uma vida de busca incessante de conhecer a palavra de Deus e conhecer o Cristo revelado nas Escrituras. É por isso que a gente sai de casa, irmão. É por isso que tu se relaciona. Quem é que estava aqui hoje entregando as roupas para as pessoas da vila? Você estava aqui? Levanta sua mão bem alto. Né? Hoje nós entregamos aqui muitas roupas para o pessoal da vila. A gente fez não dá para chamar brechó, porque brechó cobra, né? As pessoas vieram que se servir das roupas que foram doadas para a igreja. E tinha muita roupa, e ainda tem, na verdade. E o que acontece? Você estava aqui hoje. E que aqueles que estavam aqui, aqueles que estiveram no asilo, aqueles que vão pelas ruas anunciando, aqueles que vão para a missão fora do Brasil, aqueles que fazem missão dentro do seu trabalho, eles entenderam que existe alguém a quem nós esperamos, que nós precisamos estar pronto para isso. Só que o que é estar pronto, irmão? Se nós temos que estar esperando Ele chegar, para que o meu vestido tem que estar amarrado na cintura, irmão? Para que eu tenho que estar pronto para andar? Para quê? Se a primeira coisa que Jesus vai fazer quando nos encontrar, quando o patrão chegar, vai ser também cingir as suas vestes. Só que Ele vai fazer isso para quê? Para nos servir. Eu preciso entender que existe uma missão para a minha vida aqui. Eu tenho que estar preparado, servindo. E por que eu preciso ter uma lamparina acesa, irmão? Por quê? Por que o seu Paulo entrega os livrinhos, os jornalzinhos, irmão? Eu sempre falo mal da igreja, né, universal, você até está achando estranho hoje, eu estou falando bem, né? Na verdade, eu não estou falando bem, eu estou só usando isso como exemplo, porque eu acho que o seu Paulo, que não imagino nem seja o nome dele, Paulo, é Paulo mesmo? Não sabe, né? A gente está chutando, brincando com esse nome, né? A pessoa que se dedica a passar uma tarde ou 2 tardes entregando jornal para as pessoas que passam, existe muita honra e muito valor nessa atitude. Não importa o porquê que ela está fazendo isso. Aliás, não importa o que é que ela está entregando e o que implica tudo isso. Mas, se você estiver, irmão, entendendo que Jesus Cristo, Ele é aquilo que existe de mais valor nesse mundo em nós. Se você entende que a missão, aquilo que faz você sair da sua casa e vir para a igreja, é entender um pouco mais de Cristo, você começa a entender que todo o resto não faz sentido. Pensa comigo, irmão. Vamos ver se eu consigo. A gente não consegue entender o que é Jesus nos servir. A gente não consegue entender o que é que nós vamos viver no dia em que o nosso Senhor Jesus nos buscar e preparar uma mesa diante de nós. A gente não consegue entender o que vai ter nessa mesa, se ela é uma mesa de verdade, se vai ter comida, se não vão comer, se não vão comer. Porque a gente não sabe o que nos aguarda. Mas aquilo que nós vivemos aqui, a gente sabe muito bem por que tem que ter uma lanterna na mão de cada um de nós. Pensa comigo, irmão. Onde é que você vivia até hoje? Até hoje não digo, mas até algum tempo atrás. Perdido. Em um mundo onde é tudo escuridão. Aonde eu não consigo detectar o que tem um palmo diante do meu nariz. Por quê? Porque eu estou cego ou porque o mundo é treva. E essas trevas desse mundo me fazem viver sem sentido, sem entender para onde eu vou e qual é o objetivo da minha vida. E a respeito de quê e de quem eu vivo a vida que eu vivo. A quem eu respondo diante da forma com que eu me relaciono com as pessoas que eu amo. A quem eu respondo?
Por que eu vivo essa vida e por que eu tenho o desejo de ser transformado? Por que eu tenho o desejo de estar preparado? Por quê? Ah, é só para quando Jesus voltar? Será que isso é só? Mas mesmo assim, eu tenho que ter uma lanterna na minha mão, porque se eu não tenho ideia do que Deus tem para mim, eu tenho muita ideia do que esse mundo se tornou depois do pecado, irmão. Não tem nenhum de nós aqui que não está em algum tipo de sofrimento, irmão. Não tem nenhum de nós aqui que hoje mesmo já não se entristeceu por algum motivo. E eu não estou aqui para tentar fazer com que você se lembre, para que você fique chateado. Não, pelo contrário, eu não quero que você fique chateado hoje não, irmão. Mas eu quero te dizer o seguinte, esse mundo ele vai de mal a pior, sim. Cada vez vai piorar mais. É como se nós vivêssemos em um navio, sabe o Titanic? As crianças não sabem o que é o Titanic. O Titanic era um grande navio de luxo, que tinha desde uma classe onde as pessoas eram podres de ricas, aonde tinha pessoa bem pobre que passava até trabalho. Imagina um grande navio que tem de pessoas podres de ricas a escravos. Só que esse navio, ele está à deriva. Ele está vagando pelo mar, sem ninguém e sem nenhum objetivo. Sem nenhum lugar para atracar, sem nenhum... como é que é o cara sem nenhum capitão para conduzir. E digamos que tem um capitão, mas não tem lugar nenhum para ir. Tudo virou nada. E todos os lugares que tem, não é lugar nenhum. Andamos por um mar que não tem terra. E aí, dentro desse grande navio, nós vivemos tentando ser poderosos. Sendo que no final das contas, ou um dia esse navio afunda, ou vamos morrer de fome. E eu pergunto para você, que diferença faz eu ser o último a morrer ou ser o primeiro a morrer? Sendo que no final das contas todos vão morrer porque o navio não chega em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Que diferença faz você querer conquistar lugares para ficar no lugar de honra do navio que não chega em lugar nenhum? Qual é o problema de ser escravo de um navio que todo mundo vai morrer? O que eu prefiro fazer? Viver uma vida toda tentando galgar posições para me tornar o capitão de um navio que não leva para lugar nenhum? Ou de repente juntar os meus amigos e que nem no Titanic e dançar no fundo do navio junto com os escravos? Porque o que me importa se no final todo mundo vai morrer? O que importa? E por que eu vivo tentando ter poder? Porque o que esse mundo fez de nós é que nós buscássemos sermos deuses de nós mesmos, querendo exercer domínio sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. E a maior forma de alcançarmos esse domínio, irmão, é termos dinheiro. Eu digo para você, quando Jesus foi perguntado a respeito de dinheiro, de impostos, o que ele disse? De quem é a cara que está nessa moeda aí? Dá para esse César o que é de César, mas dá para Deus o que é de Deus. E eu digo para você, irmão, nós nesse mundo a gente já conhece aonde a gente vai chegar. As pessoas passam o tempo todo tentando se matar umas às outras para alcançar posições em um lugar que está perdido. Está perdido, irmão. Sabe o que você vai fazer com esse monte de dinheiro que tu trabalha uma vida inteira? Louco, amanhã você vai morrer e para quem vai ficar tudo isso? Por que você fica ansioso querendo ser poderoso nesse lugar? Mas se não tem motivo para as pessoas me aplaudirem aqui, que motivo tem de eu estar aqui?
Qual é o motivo de estar nesse navio, então? Por quê e para quê eu vivo sendo preparado? O que é estar disposto? Com o meu cinto cingindo as minhas pernas de maneira que eu consiga ir até o lugar que eu cumpro a minha missão. Eu não sei se você entende, irmão. Mas se nós temos alguma coisa para fazer aqui nesse mundo, é dizer para as pessoas que esse navio não chega em lugar nenhum. É dizer para as pessoas que aqui não existe terra firme. Mas vai vir alguém. Vai vir alguém que vem do céu. E ele vem. E eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar cuidando para que o dia que ele venha eu esteja preparado. E estar preparado é estar servindo aqueles que estão na minha volta. Essa é a minha missão. Se você não entendeu ainda, irmão, que o Evangelho de Cristo é arremangar as tuas calças e começar a ir na direção de quem está se matando para alcançar lugar em lugar nenhum. Se você não entendeu ainda isso, eu quero te dizer hoje, irmão. Hoje chega alguém diante de você e diz: ei, o que você precisa não é de dinheiro. O que você precisa não é que as pessoas aplaudam a você. O que você precisa não é mais poder. O que você precisa não é ter um bom lugar para morrer. Você não precisa ser o último sobrevivente desse navio. Porque se no final todo mundo chega na morte, que diferença faz ser o primeiro ou ser o último? Ninguém vai se salvar. Ninguém. Nesse navio, ninguém vai se salvar. E aí, só para não perder a viagem, tem igreja que promete os melhores lugares nesse navio. Como se existisse um lugar especial aonde ele vai chegar. Que marca um lugar e uma hora para a hora que ele chegar. Porque aqui, não, vem todo mundo para cá. Porque aqui no navio, esse lugar é especial. Ele foi ungido, abençoado. Fizemos todo o negócio aqui. E é aqui que ele vem. E te digo mais, Deus está me falando que ele vem amanhã. E se amanhã você trouxer uma oferta especial, te garanto que você vai ser o primeiro a ver ele. Você vai estar no corredor aonde ele vai cruzar, cumprimentando todo mundo. Você vai sentar do lado dele, para pegar o helicóptero e ir lá para o Templo de Salomão. Se você entender que ele vem como um ladrão de noite para que ninguém saiba, para que ninguém fique esperando, você não cai nessas palhaçadas, irmão. Se você entender que você tem que viver integralmente esperando a esse Cristo, não importa a hora que ele vai chegar. E eu não estou dizendo para você não dormir, irmão, passar a noite toda com a lanterna na mão e com a saia da tua mãe amarrada no meio das pernas. Não, é bom que deixe claro isso daí, né? Nós estamos falando o seguinte, que você precisa entender a respeito de quem você vive essa vida no Evangelho. Qual é a tua missão? Se você está preocupado com esse navio, com esse mundo, com as comidas desse mundo, com as roupas e os trajes, imagina, irmão. Imagina todo mundo num navio, as pessoas se matando, as pessoas
defecando no lugar da onde vão tentar tirar o seu próprio alimento. Esses somos nós. Que nos servimos do nosso próprio lixo. Poluímos aquilo do que nós dependemos. É uma luta constante da graça de Deus e as suas maravilhas que Ele criou e da desgraça da degradação humana. É sempre essa disputa. Você vê uma cachoeira, como é que se chama? Uma caverna inundada, coisa mais linda do mundo, aquele negócio. Mas você olha para o lado, tem uma latinha de Coca-Cola, irmão. Que cá para nós, além de sujar aquilo ali, sujou o cara todo por dentro, porque não serve para nada. Mas é bem bom. É essa a disputa. Entende? O tempo todo a gente vê isso. A gente vê gente boa sofrendo e sendo humilhada. Porque tem gente ruim para fazer o mal para quem é bom. Não é isso que a gente vê, irmão. Quanto mais humilde a pessoa é, mais ela sofre. Quanto mais as pessoas se sacrificam umas pelas outras, mais elas sofrem. Mais é doído viver nesse mundo. Se você resolve ser cristão no teu trabalho, irmão, todo mundo vai querer tirar uma fatia de você. Só que o nosso Cristo, aquele que morreu por nós, Ele foi fatiado, espedaçado, para que cada pedacinho do seu corpo fosse um pedacinho para nós. E é esse que eu sirvo. Então, se eu, dentro do meu trabalho, alguém vai ter que me atropelar e passar por cima de mim e me humilhar, é para que ele entenda que essa é a minha missão dentro desse maldito navio. Se as pessoas precisam entender que elas são cruéis, elas vão exercer da sua crueldade em mim, e eu vou fazer parte disso. Ah, Maurício, mas então é brabo viver nesse mundo. É, irmão. É brabo. É só você olhar na sua janela da sua casa, você vai ver o quanto é brabo viver nesse mundo. Ontem estava 4 graus, hoje estava 26. Quer coisa mais braba do que isso? Ah, você vai pensar, isso não dá nada, porque não foi você que morreu congelado como aqueles mendigos. Que foram dormir de camiseta e acordaram um picolé. Por quê? Por que eles estavam lá? Por que eles não tinham uma casa? Por que eles não tinham um lar? Por que as crianças são torturadas pela sua família? Por quê? Por que os pais se separam por qualquer coisa? Por quê? Por que os homens abusam das mulheres? Por que as mulheres não admitem mais viver como esposas? Por quê? Por que os filhos se rebelam contra os pais? Por quê, irmão? Por que o cara passa pelo cachorro na rua e pega uma pedra para tocar no cachorro que não fez nada? Por quê, irmão? Por que quando tu atropelou o cachorro aquela vez, tu não parou para ver se ele estava vivo ou estava morto? Sabe por quê, irmão? Porque a gente está acostumado a ser ruim. Porque no fundo, a gente não tem esperança nenhuma. A gente sabe que a gente está num lugar que não leva a lugar nenhum. A gente já nasceu morto, com uma sentença de morte. Então, no fundo, que se dane. Eu vou viver curtindo a vida. Eu vou aproveitar, eu vou machucar, antes que me machuquem, se me machucarem eu machuco mais um pouco, e que se dane, por quê? Porque já tem tudo terminado mesmo. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas não sabem aquele que vai vir. E eu não quero hoje falar daquele que vai vir para você,
para você ficar pensando, eu tenho que... E se ele vir, e eu não estou pronto, e agora? Ele vai me pegar fazendo coisa errada. Não. A coisa errada que ele vai te pegar é te pegar dormindo. Te pegar iludido nesse mundo, porque a melhor forma de viver nesse lugar é viver iludido. Irmãos, eu consegui tomar exatamente a mesma quantidade de água que tinha no copo aqui. A que estava aqui em cima. Para que eu não soubesse qual é o copo que eu estava tomando. Mas era, vou tomar igual. Era água, né, irmãs? Era minha. A gente vive tentando se entorpecer, se anestesiar. Porque se eu estou aqui na igreja, e eu sei que Jesus Cristo não fazia mal para ninguém, é ou não é? E eu sei que o mundo faz mal, e eu sei que eu sou mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entorpecer de alguma coisa. Vou tomar um trago, mas eu sou crente, Maurício. Claro, você toma vários tragos. Sabe qual é o trago que você toma? Um trago de religiosidade. Você chega na igreja, faz uma oração, fica pedindo, fica emocionado, bota um louvor, porque é um perturbado. Está louco para xingar todo mundo. Ou você não pensou já na tua casa, estou louco para fazer uma loucura, vou ligar um louvor. Tá rindo, né, irmão? Vou ligar um louvor para tirar os... Ou então chama, faz um louvor para chamar. Agora vem. Agora vem, fiz um louvor, fiz um combo, né? Uma musiquinha de adoração, como é que é uma música boa? Aquela? Aquieta minha alma. E aí tá tocando, eu gosto dessa, quando eu tô nervoso eu boto essa aí, irmão. Aquieta minha alma, daí ela vai meninando, né? Aí eu faço uma oração de joelho, porque de joelho funciona melhor. Aí faço uma oração de joelho, eu tenho um joelho estragado, eu faço num só. De repente é por isso que eu estou só na metade, daí tu faz aquela oração de joelho. A Jéssica sabe que eu oro no joelho só, né? Daí tu faz aquela oração. Daí quando está muito complicado, tu abre a Bíblia ainda, irmão. Daí tu abre a Bíblia naquela situação, né? O que Deus vai falar comigo? É aqui. E aí tu lê. Só que o que acontece, irmão? Isso acontece com vocês. Hoje a coisa é séria, irmão. Eu estou falando bobagem. Mas sabe o que acontece, irmão? A gente vai lendo. A gente vai lendo até ter alguma coisa que nos agrade. Aí quando tem uma coisa que me agrade, é isso aqui que Deus queria falar comigo hoje. E aí, tu fez tudo aquilo ali, chega no serviço e é demitido. É bravo, irmão. Mas o que eu fiz de errado? Sabe o que tu fez de errado, irmão? Tu te entorpeceu de métodos e sistemas. Você achou que você tinha uma receita para as coisas darem certo. Só que nesse mundo é um navio sem direção. Você vai sair do seu estado de graça, ouvindo, entendendo a Cristo, e vai sair da porta do seu quarto de oração e vai dar de cara com a maldade do mundo. E ninguém vai te tirar dessa maldade, irmão. Porque não tiraram a Cristo, vão tirar tu, especial. Porque faz parte da nossa missão estar preparado para enfrentar as dores desse mundo. Os sofrimentos, as dificuldades, as aflições. Porque nós entendemos, nós estamos fora de uma realidade que não espera sair desse lugar. Só que a gente entende que aqui é lugar de dizer, irmão, irmã, fica tranquilo. Por quê? Porque se tudo isso realmente não faz sentido nenhum, é porque existe um lugar que as coisas vão fazer sentido. Se você acha
que todo o teu choro foi em vão, eu quero te dizer, vai chegar um dia em que toda lágrima vai cessar. Vai chegar um dia em que toda essa dor vai acabar, em que nós vamos entender, irmão, esse teu corpinho é defeituoso. Eu estava até fazendo academia. É defeituoso, irmão. Ele vem com um problema sério. Ele faz parte de uma raça. Uma raça que carinhosamente João Batista chamava de raça de víboras. Nós nos matamos uns aos outros porque nós somos humanos. Viemos de Adão, pecador. E nós contaminamos essa terra com o pecado, que fervorosamente dentro de nós tenta nos manter apaixonados por esse barco furado. Porque aqui nesse lugar, quem manda é esse cara que você olha na frente do espelho. Sabe? Quando você acha que lá na tua casa, o teu relacionamento, quem manda é tu. Você olha lá naquele espelho e diz assim, nossa, como eu sou um cara importante. Olha só tudo que eu tenho, a minha esposa faz o que eu quero, minha mãe faz o que eu quero, eu tenho dinheiro na minha conta, no meu serviço todo mundo faz o que eu mando, eu sou poderoso, louco! Amanhã você vai morrer, e o que adianta? Você estava num navio, chegou a tua hora e acabou, e agora? E agora? Qual é a minha missão aqui, irmão? E como eu devo servir aqui? Eu devo apresentar para as pessoas nesse navio, ou nesse mundo. Você está entendendo isso que eu estou falando, né, irmão? Eu devo apresentar para as pessoas nesse mundo algo que não vem desse mundo. Algo que não acontece nesse navio. Opa, foi nada. Algo que não acontece nesse navio. Alguém que não ganha nem R$1 para distribuir jornais de evangelismo é algo que não acontece nesse mundo. Alguém super poderoso resolver ser humilde é algo que não acontece nesse mundo. Mas assim como o Cristo cingiu-se para nos servir, que nós possamos nos cingir, pegarmos a nossa lanterna e iluminarmos de graça a vida daqueles que estão perdidos. Você já tentou botar uma lanterna na cara de alguém, irmão? É brabo, né? Mas eu preferia que botassem a luz forte nos meus olhos do que botassem diante daquilo que eu estou fazendo. Porque essa luz mostra quem eu sou e o que eu faço. E eu não tenho como escapar. Eu não tenho como escapar disso. Ou eu vejo agora, ou quando amanhã eu estiver com fome, amanhã quando eu estiver sofrendo, ou eu sofrer um acidente porque tem um louco, pastor chegando atrasado no culto, correndo de carro, que vai me atropelar. Hoje eu quase bati ali na chegada, irmão. Aqui na esquina. Mas foi na calçada. Ainda bem que não tinha ninguém. E se eu tivesse atropelado alguém ali? E essa pessoa tivesse morrido? Ia ser muito ruim, porque morte é uma coisa muito ruim. Só que todos vão morrer. Todos vão morrer. Eu vim andando de carro e bati no cordão ali. Tinha uma coisa ali no caminho. Se tivesse dois guris sentados tomando uma garrafa de Pepsi, naquela esquina ali, naquele lugar, eu podia ter pelo menos quebrado a cabeça de um e o outro morrido. E o que ia acontecer com eles? Por que eu estou contando essa história trágica? Porque todo mundo, uma hora, vai passar por isso.
E qual é a diferença daquele que vai morrer na esquina por causa que um louco abobado bateu nele e aquele que vai morrer com 95 anos de câncer? E aquela senhora que vai morrer porque caiu um raio na cabeça dela? Qual é a diferença de todos esses, irmão? É que talvez alguns já tenha alguém que acendeu a lamparina e disse para eles: ei, o mundo não é mais ilusão. Não vai acabar aqui nesse barco. Vai chegar alguém. Fica pronto. E aí, aquele gurizinho estava contando para o outro: eu fui no DK essa semana. Eu fui ali na igreja ali embaixo. E eu vim aqui trazer essa Pepsi para ti. Eu sei que tu não era meu amigo na escola, mas eu trouxe essa Pepsi para ti. Eu vim aqui dizer para ti que eu sei que tu não gosta de mim lá na escola e que os caras ficam caçoando de mim, mas eu quero te trazer esse copo de Pepsi para dizer que eu queria ser teu amigo. E depois que ele entregou o primeiro copo de Pepsi, vem um louco e bate nele. Sabe onde é que ele vai me encontrar? No mesmo lugar que aquele ladrão da cruz. E aquela senhora com 95 anos que morreu de câncer, ela pedia para Deus: Senhor, eu já não aguento mais esse mundo. Meus filhos estão aqui, Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Eu quero entregar a minha vida para ti. E ela adquire um câncer. E a partir da sua doença, todos os filhos clamam a Deus para que ela não sofra. E aquele que era desviado se converte, e com 95 anos ela morre de câncer. Porque chegou o dia, e ela tinha uma missão. E assim todos que nesse mundo vão morrendo, ou eles entendem a sua missão, ou eles não entendem a sua missão, ou eles estão preparados, ou eles não estão preparados. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus precisava fazer para que você estivesse preparado, Ele fez. Talvez até o dia de hoje não tinha acontecido, mas hoje eu digo para você, irmão, esteja preparado, porque você não sabe quando o ladrão vem arrombar a casa. Assim também o Senhor vai chegar e você não vai estar esperando, mas não importa quando vai ser, você tem que estar preparado. E preparado é fazendo aquilo que você precisa fazer. Para que eu vivo essa vida e para que eu sou preparado, para que eu sou transformado, porque o Espírito está em mim me dizendo: para de fazer isso. Por quê? Porque existe algo mais importante a ser feito. E esse algo mais importante não é desse mundo. Não é desse mundo. Você se mata, você briga com os outros por causa de coisas desse mundo. Mas eu quero te dizer, louco, existe uma missão. E por que você está aqui? Por que você está aqui? Amanhã pode acontecer uma tragédia. Hoje pode acontecer uma tragédia. Ontem aconteceu uma tragédia com alguém. Nós vivemos com dores e sofrendo nesse mundo. Mas eu quero te dizer, nenhum sofrimento é capaz de ser maior do que aquele que vai vir. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21. Apocalipse é o último livro da Bíblia, irmão. E é o penúltimo capítulo desse livro. Achou? Apocalipse 21 diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Olha o mar. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ele vem do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestido como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles.
Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. Esse é aquele que vem. O livro de Apocalipse é cheio de símbolos. Mas aquilo que vai acontecer é uma coisa, irmão. A tua vida de tormento e de sofrimento vai acabar. Pronto. Não me importa se as ruas são de ouro, se os muros são de pedras preciosas, não me importa. O que me importa é que eu vou estar lá de novo, diante do meu Deus que vai morar comigo. E essa vida miserável vai acabar, esse mundo de dor, em que eu abro a janela da minha casa e só vejo sofrimento, eu olho para a minha volta, só vejo sofrimento, só vejo gente matando gente e se consumindo uns aos outros. Isso vai acabar, irmão. E é por isso que nós esperamos, e é esse o Deus que nós anunciamos. E se não é isso que você faz na igreja, irmão, pega a sua sacolinha e vai embora. Se não é isso que você anuncia, se você quer que as pessoas mudem para ficarem importantes nessa porcaria desse navio, nesse mundo miserável, eu digo para você, você está perdido. Olha a luz que está diante dos seus olhos, não vai adiantar. Se você não entendeu a sua missão, não vai adiantar. Você vai viver sofrendo. Se você não sabe por que você precisa ser transformado, irmão, é porque se você faz os outros sofrer, não tem lugar para você no céu. Não tem. É para isso que o Espírito diz para você: para de competir. Não adianta ser o último sobrevivente. Você vai para o mesmo lugar do primeiro que morreu. Porque o que me adianta ficar preocupado nesse mundo e não me preocupar com aquele que me leva além da morte? O que adianta? É hipocrisia, irmão. É mentira. É se entorpecer dentro da igreja. É eu vir aqui e encharcar você de bênçãos, você sair se lambuzando de óleo, pensando que a vida é esse malabarismo. Se você não entender que tem uma missão aí, e você precisa remangar as suas calças e estar pronto para ajudar aqueles que estão nas trevas junto com você, que essa transformação é para que você atinja as pessoas, mas com o bem, com aquilo que esse mundo não conhece, que ele não está pronto para receber, mas ele vai entender que não vem desse navio. Eu nunca vi isso nesse lugar. Eu nunca vi isso aqui. Como assim alguém fazer algo de graça? Isso não existe. Pois é. As coisas de Deus são impossíveis aos olhos dos homens, mas para Deus elas são possíveis. E existe nesse mundo algumas pessoas que decidiram morrer de graça uns pelos outros. Sofrer de graça uns pelos outros. Estar disposto a fazer coisas que ninguém está disposto para que a verdade seja revelada. Seja crucificado por falar a verdade. Seja crucificado por ser justo. Esse é o Evangelho, irmão. Essa é a sua missão nesse navio. Ou então, vai procurar o Jack e vai dançar lá no fundo do navio até ser congelado e morto. Né? Fazendo uma alusão ao Titanic. Esse mundo, cara, é só isso. Se você acha que vai vir para a igreja e quando você abrir a sua janela, você vai enxergar a bênção, eu digo para você, não. Ela vem do céu. E quando ela vir, você não vai estar esperando. E eu espero que você esteja pronto. Amém? Então fica de pé no teu lugar. Quem eu era, diminua, e que tu cresças mais em mim. Identidade.